Boa noite a todos, sejam todos igualmente bem-vindos, em nome de Jesus, em nome de Maria, para mais uma live pelo Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré, localizada no município de Poá, São Paulo. Bem-vindos Zuca, Cidinha, André, Beth, um abraço a cada um de vocês e a todos que forem entrando, porque a partir do momento que a live se inicia, às vezes passam os nomes e a gente não consegue perceber. Então, eu peço desculpas àqueles que porventura não cumprimentarmos, mas nem todos a gente consegue ver. Meus amigos, vamos a alguns recados do funcionamento da nossa casa. Nós temos em nossa casa todos os dias uma atividade espiritual. Porém, somente no sábado é que nós temos uma atividade que não é aberta ao público. Ela é destinada tão somente aos estudantes do curso de médiuns. Mas todas as demais são abertas ao público. Então, domingo às 9, palestra. Segunda-feira, às 19h30, assistência espiritual, com palestra. Terça-feira, estudo do Livro dos Espíritos, às 19 horas. Quarta-feira, às 20 horas, palestra com passe, individualizado. Quinta-feira, estudo de obras doutrinárias, das 15 às 16. Às 16 horas, permanecem na casa somente trabalhadores da casa, para então realizarmos uma sessão mediúnica de assistência espiritual que se encerra às 16h30. Na sexta-feira, às 19 horas, palestra evangélica, portanto, uma palestra com cunho essencialmente voltado para o Evangelho segundo o Espiritismo. Além das nossas atividades presenciais, temos as lives, como está acontecendo agora, de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Dessas lives participam o João Firmino, Rubens, Alex, o Ricardo e eu. E, por vezes, quando algum de nós precisar faltar, o nosso amigo Ezequiel substituirá. Então, esses são os participantes, os trabalhadores que fazem a live chegar até cada um de vocês com muito carinho, respeito e amor. Nós temos também como uma atividade virtual o curso básico de Espiritismo. Ele acontece toda terça-feira, das 19 às 20, ministrado pelo nosso amigo e irmão Ezequiel. E o Ezequiel nos disse que está aberta a inscrição, então é só entrar pelo nosso WhatsApp e manifestar o interesse em participar desse curso. É pela plataforma Google Meet. Então, vamos lá ao nosso WhatsApp, 963004552. Vou repetir, 963004552. Então, quem tiver interesse... e mais uma coisa, no último domingo de cada mês, às 16 horas, nós temos o nosso Evangelho Online. Quem quiser participar conosco, basta entrar pelo WhatsApp. Manifeste o interesse e no último domingo do mês, um pouquinho antes das 16 horas, receberá o link para poder entrar e participar do Evangelho Online. Deixo aqui cumprimentar Julian, Ricardo, Marilda, Carla, Brandina. Sejam todos bem-vindos. Meus amigos, agora que nós já demos os recados, faltou só a campanha de Fraternidade Alta de Souza, que acontece todo segundo sábado de cada mês. Então, em abril, no segundo sábado, que então deve ser dia 9. Dia 9 de abril teremos a campanha de fraternidade. Então, quem puder participar, poderá levar neste dia, entre 15 e 16h30, mantimentos, produtos de higiene e limpeza, para que possamos montar as cestas básicas a fim de distribuí-las entre as famílias cadastradas que temos em nossa casa. Então, muito
agradecemos quem puder colaborar. Mas vamos imaginar que a pessoa não consiga no sábado, no segundo sábado. Pode, em qualquer uma das nossas atividades, trazer a sua doação, que será muito bem-vinda, e depois nós juntaremos tudo para montar as cestas básicas. Bem-vinda, Susan, querida. Um abraço. Então, vamos agora, para a nossa prece de abertura. Vamos juntando os nossos corações na alegria de estarmos mais uma vez reunidos para falarmos do Espiritismo, essa doutrina que nos liberta dos medos, das incertezas e nos faz compreender que a morte não é o fim de tudo, a morte faz parte do nosso processo evolutivo e que nós reencarnaremos tantas vezes quantas forem necessárias a fim de completar o nosso progresso espiritual. Então, meus amigos, vamos orar como Jesus nos ensinou? Fechemos os nossos olhos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Vamos então para a leitura. Lembrando que hoje, segunda-feira, sempre temos um estudo bem breve, bem ligeiro, de 3 obras doutrinárias do Espiritismo. Caminho, Verdade e Vida é uma obra ditada pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Em seguida, o Evangelho segundo o Espiritismo e, por fim, o Livro dos Espíritos. Então, vamos iniciar pelo livro Caminho, Verdade e Vida, a lição de número 6, cujo título é Esforço e Oração. E, despedida a multidão, subiu ao monte a fim de orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. Mateus, capítulo 14, versículo 23. De vez em quando, surgem grupos religiosos que preconizam o absoluto retiro das lutas humanas para os serviços da oração. Nesse particular, entretanto, o mestre é sempre a fonte dos ensinamentos vivos. O trabalho e a prece são 2 características de sua atividade divina. Jesus nunca se encerrou à distância das criaturas, com o fim de permanecer em contemplação absoluta dos quadros divinos que lhe iluminavam o coração, mas também cultivou a prece em sua altura celestial. Despedida a multidão, terminado o esforço diário, estabelecia a pausa necessária para meditar, à parte, comungando com o Pai na oração solitária e sublime. Se alguém permanece na terra, é com o objetivo de alcançar um ponto mais alto nas expressões evolutivas, pelo trabalho que foi convocado a fazer. E pela oração, o homem recebe de Deus o auxílio indispensável à santificação da tarefa. Esforço e prece completam-se no todo da atividade espiritual. A criatura que apenas trabalhasse sem método e sem descanso acabaria desesperada em horrível secura do coração. Aquela que apenas se mantivesse genuflexa, quer dizer, ajoelhada, estaria ameaçada de sucumbir pela paralisia e ociosidade. A oração ilumina o trabalho e a ação é como um livro de luz na vida espiritualizada. Cuida de teus deveres, porque para isso permaneces no mundo, mas nunca te esqueças deste monte, localizado em teus sentimentos mais nobres, a fim de orares à parte, recordando o Senhor. Então vamos comentar
O tema de hoje é esforço e oração. Então, há um versículo aqui que diz que Jesus, ele se retirou, ele estava junto da multidão, mas depois que ele terminou a tarefa, junto aos desvalidos, aos desesperados, aos aflitos, aos necessitados, Jesus se retira e vai orar à parte, sozinho. Então, alguns segmentos religiosos interpretam como se nós devêssemos nos retirar das lutas do mundo, da sociedade, para vivermos em contemplação, em oração. E o que Emmanuel, o autor espiritual desse texto, nos traz é de que esforço e oração, ou seja, trabalho e oração, devem caminhar juntos, par e passo. Porque já dissemos muitas vezes, a fé sem obras é morta. Ou seja, de que adianta ter uma fé ardente se nós nos retiramos do convívio com a sociedade, convívio dos familiares, dos amigos, dos inimigos, dos desconhecidos. Então, a oração, ela é um importante canal que nos liga ao Pai Celestial. Então, a prece é o sustentáculo da alma, como já inúmeras vezes já foi dito, já vimos escrito. Entretanto, não somente a fé, mas o trabalho. Emmanuel, num dado momento, diz que aquele que somente trabalha e não ora, e não busca aquele lugar à parte, que na realidade não é se distanciar do mundo, mas é encontrar em si mesmo, na intimidade do seu coração, aquele momento para conversar com o Pai, para conversar com Jesus, com Maria e algumas pessoas, o santo de predileção, enfim, cada qual na sua fé, na sua maneira de orar, deve buscar no íntimo de seu coração o altar para que possa conversar com instâncias superiores, para que possa nesse momento receber a resposta às suas preces. Então, o trabalho edificante, a oração permanente são caminhos para a iluminação. Portanto, nem tanto o céu, nem tanto a terra, como diziam o ditado e os antigos. Precisamos dos dois, precisamos trabalhar. E quando falamos em trabalho, não estamos tão somente nos referindo ao trabalho remunerado, em que todos nós somos convidados para subsistir, para cobrir os nossos gastos suficientes para a nossa sobrevivência. Falamos, sobretudo, do trabalho no bem. É claro que, dependendo, podemos trabalhar no bem dentro do nosso serviço remunerado. Mas, para além do trabalho remunerado, que nós tenhamos olhos de ver, ouvidos de ouvir o sofrimento alheio, que muitas vezes não deseja ou não precisa de valores financeiros, mas de um ouvido atento para que o outro possa desabafar, um abraço carinhoso, aconchegante, para que o outro não se sinta só, compreenda que tem alguém com quem contar. Então, meus amigos, esforço e oração, sempre trabalho no bem, pautado na justiça, na caridade, no amor, uma só palavra. Graças a Deus, essas foram as nossas considerações. Vamos agora para o texto de O Evangelho segundo o Espiritismo. Não lerei na íntegra, porque o texto é um pouquinho longo e como nós temos uma live já mais concisa, nós vamos então pensar textos importantes, mas fica aqui a sugestão para que leiam
o item 20 do capítulo 5º. Nós estamos fazendo esse estudo na sequência. Então, nós estamos no capítulo 5º, bem-aventurados os aflitos. Lembrando que bem-aventurados equivale a dizer felizes. Então, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Mas sabemos que só serão consolados aqueles que passam pela aflição com fé, com trabalho no bem, fazendo um gancho com a mensagem anterior do livro Caminho, Verdade e Vida. Porque aquele que sofre, reclama, se desespera, se revolta, não será consolado, porque somente atraímos aquilo que emitimos. Se nós emitimos revolta, desespero, agonia, o que é que nós vamos receber de volta? Energias de mesmo teor. Então, para sermos consolados, precisamos reconhecer nossas limitações, ter humildade e ter resignação, ou seja, uma aceitação positiva daquilo que a vida está nos entregando. Porque quando temos uma resignação ativa, não vamos cruzar os braços e acreditar que as respostas vão cair do céu, porque Deus jamais fará por nós o que somos inteiramente capazes de fazermos por nós mesmos. Então vamos à leitura de hoje? A felicidade não é deste mundo. Não sou feliz. É uma instrução dos Espíritos, François Nicolas Madeleine, Cardeal Morlot, Paris, 1863. Não sei falar francês, não sei como ficou essa pronúncia, mas enfim, é uma instrução dos Espíritos. Lá em Paris, capital da França, em 1863, portanto, lá se vão 159 anos. Não sou feliz, a felicidade não foi feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isto prova, meus caros filhos, melhor que todos os raciocínios possíveis, a verdade desta máxima do Eclesiastes: a felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições tão cobiçadas, pois que ouvimos constantemente no seio das classes privilegiadas pessoas de todas as idades lamentarem amargamente a sua condição de existência. Num sentido geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia, a cuja perseguição se lançam as gerações sucessivamente, sem jamais a alcançarem, porque se o homem sábio é uma raridade neste mundo, o homem realmente feliz não se encontra com maior facilidade. Aquilo em que consiste a felicidade terrena é de tal maneira efêmera, fugidia, para quem não se guiar pela sabedoria, que por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência se passa numa sequência de amarguras e decepções. E notai, meus caros filhos, que estou falando dos felizes da terra, desses que são invejados pelas massas populares. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime, e que cada um dentre vós se despoje energicamente do homem velho, entregai-vos inteiramente à divulgação desse espiritismo, que já deu início à vossa própria regeneração. É um dever fazer vossos irmãos participarem dos raios dessa luz sagrada. A obra, portanto, meus caros filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações se voltem para esse alvo grandioso de preparar para as futuras gerações um mundo em que a felicidade não seja mais uma palavra vã. Que texto belíssimo, a gente até se arrepia
com tanta beleza, com tanta sabedoria e profundidade. Então, a felicidade não é deste mundo. Por que a felicidade não é deste mundo? Porque o nosso mundo é material. O nosso mundo é rochoso, o nosso mundo é de expiações, portanto, sofrimentos, provas, testes diários. Então, realmente, a vida na Terra não é um paraíso de delícias, como já foi dito em textos anteriores. Não é um paraíso de delícias. Então, quando nós olhamos em volta, vemos dor, sofrimento, guerras, maldades, injustiças aparentes. Então, de fato, o planeta Terra não pode nos oferecer a felicidade pautada na materialidade. Entretanto, a doutrina espírita está para nos ensinar com seus raios luminosos que a felicidade relativa existe e podemos senti-la todos os dias em nossos corações. Ao deitarmos a cabeça no travesseiro para dormirmos e avaliarmos que temos o suficiente para sobreviver, para viver com certo conforto, e mais que temos a consciência tranquila, isso não é uma felicidade? Pois que quando Allan Kardec indagou aos espíritos superiores o conceito de felicidade, foi isso que os espíritos, os imortais, deram como resposta, que a felicidade material é ter o suficiente para viver. E a felicidade espiritual, moral, é a consciência tranquila. Mas como estarmos satisfeitos com o que temos para viver? Basta sermos simples, humildes, reconhecermos em gratidão profunda tudo que o Pai Celestial nos oferece, todas as oportunidades através das múltiplas encarnações que tivemos. Esta jornada atual, quanto nós precisamos agradecer a Deus por esta oportunidade maravilhosa. Cada um de nós está na Terra para se aprimorar, para se desenvolver, para aprender a amar, perdoar, partilhar. É isso que nós estamos fazendo na Terra. Então, quando compreendemos isso, somos imediatamente felizes. Porque não queremos honrarias, não queremos destaque, status, porque isso é tudo efêmero. Quando daqui partirmos, tudo ficará para trás. Todas as joias, o dinheiro no banco, as posições de destaque que ocupávamos, os cargos, nada disso vai nos aproveitar no plano espiritual, mas sim tudo que pudermos ter feito para nos melhorarmos intimamente, para auxiliar e aliviar o sofrimento do nosso semelhante em uma situação mais difícil do que a nossa. Isso sim é felicidade. Por isso que o Espiritismo é esta doutrina libertadora, nos liberta das amarras, das trevas da ignorância, que nos coloca que a felicidade está nas coisas materiais. Nunca esteve, não está e jamais estará. Então, quando o autor espiritual nos fala que as gerações sucessivamente se entregam na busca da felicidade sem jamais a alcançarem, é porque sempre essa busca se dá em bases materiais. E a nossa felicidade necessariamente está na base moral, na base espiritual. Então, felizes relativamente, não podemos atingir a felicidade plena, porque esta felicidade sem mescla, sem mancha, está direcionada, está garantida, reservada aos espíritos de luz.
Nós ainda estamos a caminho da luz, mas um dia seremos plenamente felizes. Enquanto isso não acontece, aproveitemos a atual jornada para sermos relativamente felizes, que é a maior felicidade que podemos aspirar no planeta Terra. Então, a doutrina espírita cumpre este papel. Então, cada um que está nos ouvindo neste momento pode, quando perceber um irmão, uma irmã triste, falar palavras de bom ânimo, colocar alguns postulados à base da doutrina espírita, ainda que o outro não seja espírita, mas colocar de uma forma sem impor, sem violentar o livre-arbítrio de ninguém, mas, como eu diria, quando nós consolamos, podemos consolar com palavras, podemos oferecer um livro, quem sabe, para que a pessoa leia. Então, meus amigos, a felicidade existe sim. Algumas pessoas dizem que a felicidade não existe, apenas momentos felizes. Mas eu digo que a felicidade existe. E ela está inteiramente na prática do bem, na prática da caridade desinteressada, a caridade pela caridade, sem esperar recompensa, sem medo do castigo divino, somente fazer o bem porque é o único caminho para a nossa salvação. Graças a Deus, vamos agora para a pergunta, a questão do Livro dos Espíritos. Hoje estamos estudando a questão de número 635. Deixa eu só cumprimentar Perpétua Couto. Seja bem-vinda, minha irmã. Então, vamos à questão 635? As diferentes condições sociais criam necessidades novas, que não são as mesmas para todos os homens. A lei natural pareceria, assim, não ser uma regra uniforme? Então, o que Kardec diz aqui? Que à medida que o homem, o ser humano, vai progredindo, novas necessidades se fazem presentes. Por exemplo, há alguns anos ninguém tinha necessidade de um celular, mas com o desenvolvimento tecnológico, então hoje todos que têm condição têm um celular, porque passou a ser uma necessidade da vida moderna, por exemplo. Mas Kardec indaga que as condições sociais são diferentes. Então, existem povos mais atrasados, povos mais adiantados. Então, o que a Kardec pergunta é se a lei natural, então, não é uniforme. A lei, A lei divina. Então, os espíritos respondem: essas diferentes condições existem na natureza e estão de acordo com a lei do progresso. Isso não impede a unidade da lei natural, que se aplica a tudo. E lá no finalzinho diz assim: desde que essa diversidade está na ordem das coisas, é conforme a lei de Deus, e essa lei, por isso, não é menos una em seu princípio. Cabe à razão distinguir as necessidades reais das necessidades fictícias ou convencionais. O que vemos aqui? Então vamos lá. Com o desenvolvimento da sociedade tecnológica, científica, enfim, cultural, o que nós vemos? As necessidades vão ficando diferenciadas. Então, Kardec pergunta: mas isso está na lei divina? Claro que está. Nós mesmos entre os seres, vamos pensar no reino animal. A abelha, ela suga o néctar da flor. Então, a necessidade dela, da abelha, é essa. Já a necessidade de um leão é devorar a sua presa. Então, são necessidades diferentes. Assim também, entre nós seres humanos, há necessidades diferentes. Entretanto, os espíritos nos explicam
que urge, ou seja, é urgente nós sabermos reconhecer as necessidades reais das fictícias. Então, por exemplo, temos necessidade de viajar ou de ter um carro mais caro possível, ou precisamos de um carro mais simples que nos leve e que nos traga. Então, qual é a necessidade real que nós temos? Ou aquilo que é supérfluo, que é fictício, porque por vezes nós confundimos, achamos que é uma necessidade real quando ela é fictícia, ela é supérflua. Então, vamos lembrar que nós não precisamos de muito para sobreviver, nós precisamos do suficiente. Aquilo que for a mais, podemos doar, partilhar, compartilhar com aqueles que nada têm ou que têm menos do que nós. Enfim, meus amigos, nós vamos parando por aqui. Deixe eu cumprimentar meu amigo Geraldo Mariano Barbosa. Boa noite. O nosso amigo escreveu assim, que a verdadeira felicidade de um espírita é ver a felicidade do próximo. Realmente, como é bom ver as pessoas felizes, não é mesmo? Meus amigos, vamos encerrando por aqui. Quero convidar a cada um para juntos, mais uma vez, unirmos os nossos corações para a prece de encerramento. Nesse momento, vamos nos ligar à equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré. Então, todo aquele que estiver ligado nessa mesma sintonia, pensando, mentalizando Maria de Nazaré, estará nesta frequência e sendo beneficiado pelos emissários de Maria. Então, oremos a nossa Mãe Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Queridos amigos, uma semana maravilhosa para todos nós. Até a próxima. Na sexta-feira, o João Firmino fará live. Eu darei os recadinhos, farei a leitura do livro Fonte Viva. E então nos encontraremos novamente. E nos demais dias, terça, quarta e quinta, nós teremos as lives do Alex, do Ricardo, do Rubens. Contamos com vocês. Tudo de bom, um abraço fraterno e apertado e até a próxima. Paz e luz.